Olá, estudantes de matemática. Sabendo que W0 é uma das raízes cúbicas de Z, vamos determinar as outras raízes cúbicas desse número e também o número complexo Z. Então, o primeiro passo aqui é visualizar na forma trigonométrica esse número W0, que é uma das raízes, do número complexo Z. Então, para descobrir a forma trigonométrica desse número complexo W0, primeiro eu vou calcular o seu módulo. Então, é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, a parte real ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Isso é a raiz quadrada de 4. Então, é 2. Então, esse número complexo W, ele tem módulo 2. Então, agora eu vou descobrir qual é o argumento, ou seja, o ângulo o segmento que une a localização desse ponto que representa o número à origem, o ângulo que esse segmento forma com o eixo x é o argumento. Então, cosseno desse ângulo, que é chamado de argumento, é igual a sobre o módulo desse número, que a gente calculou agora. Então, olhando ali para o número, nós vemos que o A é igual a 1. A é a parte real. E o módulo, nós calculamos agora, é 2. E seno desse ângulo é B sobre o módulo. Então, olhando ali, B, a parte imaginária, é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Bom, um ângulo que tem cosseno igual a 1 meio e seno igual a raiz de 3 sobre 2 é um ângulo de 60 graus. Em radianos é π terços radianos. Então, a forma trigonométrica desse número, W0, é 2 cosseno de π terços mais I seno de π terços. Bom, agora nós já podemos ir em busca das outras raízes, usando uma consideração muito importante em relação às raízes enésimas de um número complexo Z. Sempre as raízes enésimas vão dividir a circunferência trigonométrica em arcos congruentes, em n arcos congruentes. Então, nesse caso, como n é 3, porque eu estou tirando uma raiz cúbica, eu sei que a circunferência trigonométrica fica dividida em 3 arcos congruentes. Então, como nós já temos a localização de uma dessas divisões, basta que a gente acrescente a esse ângulo, um arco de 360 dividido por 3 graus, ou 2π dividido por 3 radianos. Então, quando a gente faz 360 dividido por 3, nós temos aqui 120 graus. 120 graus em radianos, como a gente está escrevendo esse número em radianos, é igual a 2 π terços. Claro, π terços corresponde a 60 graus, então 2 π terços, 120 graus. Então, para descobrir as outras raízes, basta que a gente acrescente 2 π terços ao argumento dessa raiz que nós já conhecemos. Então, eu vou fazer isso. Vou limpar a página aqui. Caso seja necessário, é só voltar o vídeo. Eu vou aproveitar essa parte aqui
Pronto. Então agora eu vou escrever o meu W1. Para isso eu vou precisar de um novo argumento aqui. Vou chamar de θ1. θ1 vai ser igual ao meu π terços, que é igual ao meu θ0 ali, mais 2π terços. Isso dá 3π terços, que simplificando é igual a π. Então já tenho aqui minha outra raiz, que é 2, o módulo não muda, cosseno de π mais i seno de π. A gente pode escrever também na forma algébrica. Se W1 é igual a 2, aí é só substituir. Cosseno de π é menos 1, mais i, o seno de π é 0. Então fica 2 vezes o menos 1, menos 2. Então essa é a minha outra raiz. E a última das raízes cúbicas, né? Vou chamar de θ2. θ2 agora vai ser o π, né? Mais 2π meios, 2π terços. Então, unificando ali os denominadores, fica 3π mais 2π terços. Esse meu θ2 é igual a 5π terços. Então, a minha última raiz, chamando de W2, igual a 2, que multiplica cosseno de 5π terços mais i seno de 5π terços. Na forma algébrica, nós temos 2 que multiplica cosseno de 5π terços é cosseno de 300 graus, que é igual ao cosseno de 60 graus. Então, aqui nós temos 1/2. Mais i seno, então, seno de 5π terços é igual a menos seno de 60 graus. Então, que é o i que multiplica menos raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes 1/2 é 1, e 2 vezes o menos raiz de 3 sobre 2 vai ficar menos raiz de 3i. Então, essa é a outra raiz. Para representar essas 3 raízes aqui, uma forma de ilustrar o que a gente fez aqui, fazendo uma representação geométrica, aqui no plano complexo, que o eixo real, o eixo imaginário. Então, uma das raízes, né, correspondente ao ângulo de 60 graus, o nosso W1, né, considerando aqui 60 graus, ou π terços radianos. A outra é igual a menos 2, então menos 2 está aqui. Aqui é 2, aqui é menos 2, e aqui é 2, porque o módulo a gente viu que é 2. Então, a outra raiz está aqui, que é a nossa W1, e W2 seria aqui em 300 graus. W2. Então, esse arco aqui corresponde 300 graus, ou aqui é 5π terços. E esse aqui corresponde a π radianos. Vejam que essas raízes, né, elas formam aqui
uma figura geométrica regular, como é uma raiz cúbica, então elas formam um triângulo equilátero. Tá bem? E a outra questão, o item B, pedia para que nós calculássemos que número é esse? Que número é esse Z, que tem como raízes cúbicas esses números W. Bom, então a gente sabe que Z, raiz cúbica de Z é igual a W. Então Z é igual a qualquer um dos Ws que a gente calculou elevado ao cubo. Então, melhor aqui é usar o que nos facilita, né? O nosso W1, que é igual a menos 2, então vamos elevar o menos 2 ao cubo. Então, Z é igual a menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, esse é o número complexo Z, menos 8.